Pera aí, irmão, deixa eu arrumar um esquema aqui pra ficar bom. Esquenta a cabeça não. Pode ajeitar aí. E aí, como é que estão as coisas? Fala, Thiagão, tudo tranquilo? Tudo Vou ver se eu mudo essa firme? luz aqui, porque senão eu vou ficar iluminado. Vai iluminar essa pequena careca? Assim acho que ficou melhor. Ficou legal, ficou legal. O pessoal tá ouvindo tranquilo? Se tiver tudo ok com áudio aí também, se tiver algum problema aí vocês falam. Vai ficar assim mesmo. Tranquilo. E aí, Thiagão? E aí, tudo bom, cara? Bom, e essa fase aí mais dentro de casa? Tamo aí, quase ficando maluco, né? Mas tudo bem. Falta atividade, né? A verdade é essa. Você faz coisa, faz coisa, faz coisa e sobra tempo. Mas isso é bom que a gente vê o quanto a gente é produtivo, né? Às vezes, numa rotina normal, a gente costuma transformar o tempo produtivo em ocioso, agora é o contrário. Tem uma ferramenta, até a galera entrar aí, Vamos vamos colocar na resenhar. prosa em dia. Então, uma ferramenta que eu uso muito no trabalho, que é uma ferramenta de gestão de tempo, em função de um curso que eu fiz lá atrás. E aí, desde a forma com que você dispõe as coisas na sua mesa, até as tarefas ao longo do dia, o que é mais produtivo na parte da manhã, na parte da tarde, o que carece de reunião, o que não carece, e dá muito certo. Só que quando eu comecei a trabalhar em casa, nesses últimos dias, em função de tudo que está acontecendo, eu falei, reengenharia da gestão de tempo. Tive que desconstruir tudo e aí Adaptar a realidade aí. adaptar um espaço, tudo aquilo que os psicólogos falam. Tentei, né, para os primeiros dias. Mas é diferente, porque família não entende que você está trabalhando, você está em casa, então. Exatamente. Até as coisas entrarem no eixo demora um pouquinho, mas é isso. Arrumar um canto para. Trouxe a minha estação de trabalho inteira do escritório, que eu me sinto mais à vontade. Pode parecer pequeno, são pequenos detalhes, mas a tela do monitor, o teclado, e aí a coisa começou a fluir. Eu espero que não dê tempo de acostumar, que logo, logo já sei. Esperamos, né? E hoje o assunto de hoje aqui que foi um programa que começou assim para tirar dúvidas das pessoas por conta da confusão jurídica que vai acontecendo aí no dia a dia, é medida provisória, é problema com funcionário, com contrato e tudo mais. Aí acabou que eu resolvi tocar ele mais para frente aí. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Eu acho que além da saúde, logo depois da saúde, ele é o segundo no nível de prioridade aí que depende de coisas de ações para o curtíssimo prazo, né? Pelo menos aqui no país. Acho que aí durante a resenha nossa aí nós vamos falar mais disso, mas pegando seu gancho aí sobre tempo. Espera a galera entrar aí. Eu sou meio cru nessas coisas, depois você deixa salvo, não deixa, Thiagão? Beijo. Depois vai ficar salva no meu Stories, tá? E eu estou disponibilizando também no YouTube. Então tem um link na minha bio tem um link. E aí a pessoa pode acessar ali o meu link. E do meu link ela entra lá no canal do YouTube e acompanha aí as lives. Já tem Bacana. a live sobre as relações de trabalho, emprego. Estou terminando de colocar lá as das relações de consumo, academia, voo, pacote hotel, um monte de coisa. E aí a nossa vai estar lá amanhã. Mas sim, vamos Relação, relação começar. de, relação de trabalho nesses últimos dias aí tem sido uma pauta Ah, recorrente, é né? cada Tá tirando dúvida dia, toda hora, né? cada dia é uma consultoria nova e assim, são tempos sombrios, né, e nefastos que a gente brinca, porque para onde você tem o que pode ser feito e o que não pode, e na hora que você chega para o cliente, ele só tem uma coisa que ele pode fazer, que é não pagar, porque ele não tem dinheiro, né? A maioria das pequenas empresas aí que empregam mais de 70% dos brasileiros, geralmente elas têm caixa para um mês, e olha lá, e de repente o faturamento vai no zero, e o cara não tem, ele tem 1 milhão de outras coisas para fazer e aí entra na ordem de prioridade, né? E a grande Relação, resposta que todo mundo quer ouvir que é, olha, você pode deixar de pagar o seu funcionário, isso a gente ainda não pode dar.
não é nem a pauta da nossa resenha, não, mas essa relação do empregador com o colaborador, ela já não é tão sadia em situação No dia a normal, dia, né? no dia a Em dia. situações normais de pressão e temperatura. Mas é muito do que você falou, né? Eu tenho acompanhado, principalmente no meu setor, devo fazer uma apresentação formal daqui a pouco, mas tenho acompanhado muito uma forma não tão ideal desse desligamento, porque o cara fica receoso do que o caixa dele vai amparar e acaba tomando a decisão errada. Muito em função de uma falta de conhecimento e aí desamparado também por uma consultoria ideal, porque, infelizmente, parte do empresariado ainda acha que pode fazer as coisas atreladas ao bom senso, e aí, E que o jurídico é um e aí, gasto, né? e aí o Tiagão tá aí, cheio de processo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Já diziam. E aí, Tiagão? Mércio, vamos começar. Eu vou deixar você se apresentar. O Mércio, para quem não sabe, pessoal, é um grande amigo meu. Ele é gestor financeiro, tem um currículo no setor econômico aí que dispensa comentário, mas eu vou deixar ele se apresentar porque ele já faz as vezes da casa aí. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, dizer que esse é um ambiente que eu sou muito familiarizado. Quem me acompanha aí em rede social, muita gente acha que minha vida é voltada para jiu-jitsu e minha esposa e minha filha. Nem sabe, nem sabe que eu sei até o banho de Excel. Mas Tiagão é um gerador de conteúdo e, antes de qualquer coisa, é um irmão que eu trago no coração. E quando ele chamou, eu falei, Tiagão, vamos, é um bate-papo descompromissado, que eu espero aí que durante esse tempo que a gente fique junto aqui, a gente possa trocar bastante experiência com a interação do pessoal que está acompanhando. Mas vamos lá. Basicamente, eu estou há 2 décadas no mercado financeiro, 15 anos desse período aí, numa grande instituição financeira privada, e os outros 5 anos, 4 deles, eu sou gestor financeiro de um grande grupo de transporte urbano. Nesse meio tempo aí, eu trabalhei numa grande empresa de varejo, aqui a convite de um dos proprietários, mas foi uma coisa muito rápida, mesmo já voltado para essa sessão aí da questão do transporte urbano. Eu sou formado em comércio exterior, faz tanto tempo que eu nem lembro, mas nunca atuei na área. Depois eu tive o título de administrador, aí já na sequência tenho pós em gestão financeira. E é isso. O Tiagão até, a gente conversa tanto sobre mercado, o Tiagão até achou que eu era economista. Não, meu pai né? Mas eu me arrisco, lógico, tudo dentro de uma bagagem acadêmica e do que a gente vem acompanhando no mercado ao longo dessas últimas 2 décadas. Isso. Apresentações feitas, vamos começar, Mercê, a nossa prosa aqui. A gente já tinha alinhado alguns tópicos antes, e eu acho que o que muitas pessoas, né, vem encontrando aí com o que a mídia está falando, com o que estão sentindo na pele, é sobre uma correlação direta aí entre essa crise do coronavírus, né, a pandemia, a restrição de circulação, toda essa situação macro na economia global como um todo. Assim, a dúvida, acho, de muitas pessoas de fato tem uma correlação, não tem? Até que ponto que a declaração da pandemia no mundo como um todo, né, gera um efeito de médio, curto ou longo prazo aí na economia dos países e tudo mais? Bom, é lógico que eu vou procurar ser objetivo aí nesse bate-papo, mas como é a primeira pergunta, é sempre bom a gente reforçar que, mesmo se tratando de um bate-papo, a gente está falando aí para muita gente que vai assistir depois. Então, assim, nós não estamos tratando de verdades absolutas, não. Isso aqui é um bate-papo entre 2 amigos, e eu estou basicamente colocando o meu ponto de vista, que vai ser aí amparado ou contradito pelo Tiagão. Mas assim, Tiagão, quando a gente fala em correlação de pandemia e quais são as repercussões disso na economia como um todo, é muito o escopo do que a gente está vendo hoje, todo dia no jornal. Não foge muito disso, não. Eu coloquei até alguns tópicos aqui, mas não vou nem andando por eles, não, porque
a conversa é a nossa conversa do dia a dia, é o que está Sim. no primeiro jornal da manhã, é o que está na TV quando você liga, assim, pandemia, ela afeta diretamente a economia. E basicamente eu estou falando de consumo, né? Eu fiz toda essa volta para chegar na pergunta, para tomar muito cuidado, para não dizer, olha, tá certo em ficar em casa, tá certo em sair, o centro da questão não é esse. Afeta porque, Thiago, quando você tem o consumo tolhido, porque as pessoas acabam ficando, acho que recluso é uma palavra forte, mas elas acabam ficando em casa. Então, Sim. o cara compra menos. E aí, a partir do momento que você compra menos, alguém produz menos, alguém precisa de menos empregados para produzir. E aí, esse empregado já não é tão necessário. E esse empregado sai do seu trabalho e aí ele tem menos recursos para consumir. E você entra num ciclo que basicamente desfavorece a economia. Então, assim, em linhas gerais, é lógico que eu estou passando por uma explanação menos técnica e mais Uhum. didática, mas em linhas gerais, a pandemia destrói o consumo, porque as pessoas estão trancadas dentro de casa. É isso. E o consumo, ele não é só o consumo de bens, né? O consumo de bens, de serviços, de tudo, né? Eu estou falando com um advogado. Pode ser que, nesse momento, você tenha menos demanda do que teve em outros tempos. Você está dentro de casa, o seu cliente está dentro de casa, né? Então as coisas começam a girar numa rotação mais lenta. Fala, poxa, mas vocês estão sendo pessimistas. Não, não é isso. Não é questão de ser pessimista ou dizer que está certo ou errado ficar dentro de casa. Meu, porque esse é um bate-papo para amanhã, né? Não é para hoje. Amanhã, é isso É para mesmo. amanhã. Amanhã é que nós vamos falar sobre o Cara, olha cerne só. biológico da questão. Olha só. As pessoas estão dentro de casa. Você tem uma quebra na cadeia de suprimentos. Isso é um ponto. Você tem cancelamento de N eventos. E aí, também, de forma bem didática, que eu lembro aqui, por agora, em abril ia ter o show do Metallica aqui em Belo Horizonte. Já passou para dezembro, talvez não tenha. Fala, mas o que é um Uhum. show? Cara, um show é muita coisa. Um show é uma cadeia que foi quebrada. Do cara que vai, do informal que vai ficar lá na porta do show, vendendo Vendendo chiclete, cerveja, vendendo chiclete. cerveja, até a empresa que trouxe a banda dos Estados Unidos, né, fez contrato, amparado em moeda estrangeira. E aí Cara do banco. a companhia aérea que ia fornecer o voo, o hotel que ia fornecer a estadia. Mas isso é um mero exemplo de um evento cancelado. Se a gente for conversar aqui nesse bate-papo sobre eventos cancelados, cara, vai citar aqui 20 nos primeiros segundos. Então, é isso. Então, o evento, o bar que fechou, a academia, o advogado que é menos demandado, tudo isso entra basicamente nessa discussão do consumo. Então, voltando ali para a primeira pergunta, mas sem ser repetitivo, a pandemia ela está diretamente ligada a uma queda na produção de forma geral do país, seja de bens, de consumo, de serviços e por aí vai. Ótimo, ótimo. O mundo inteiro ainda, né, gira em torno do consumo, né? E a economia acompanha esse caminho aí. E, ô Mercinho, então me conta aqui uma coisa. Já que Só uma tudo. referência rápida aqui. Claro. O Doc, o Gabriel, acabou de entrar aí. E é um cara que tempo que eu não falo, que eu não vejo. Tem muito a Converso bastante com o Gabriel. A tem gente tem muito se a falado muito. contribuir na live de amanhã aí. Cara é muito inteligente. E sabe um pouco de cada coisa. Aí de jiu-jitsu e economia pode conversar que esse doutor é bom de conhecimento. Abraço, meu amigo. O Mercinho, obviamente que existem, né, quando a gente fala do consumo, existem N setores diferentes, né? E tem aqueles que vão sofrer de cara e com força total mesmo o baque dos lockdowns, das restrições de circulação, né, da proibição. Aqui no Brasil a gente ainda não está num período de proibição propriamente dita geral, generalizada. Há sim um lockdown aqui, mas ainda existe empresa que ainda está atuando, que ainda está com a operação ligada. Mas qual que de fato são os setores assim do mercado como um todo? E aí eu creio que isso deva ser
igual, tanto aqui no Brasil como no mundo, mas quais que são os setores que mais sofrem aí o impacto de cara, assim? Ó, o que eu vejo, Thiagão, é que, obviamente, você vai encontrar repercussão em todas as faixas de mercado, né? Porque não é uma crise para determinado share. Ela é compartilhada, infelizmente, por todo mundo. Mas você tem aí, no nosso dia a dia aqui, você tem o pequeno empresário, você tem o microempresário, independente do setor, o prestador de serviço, esse cara está sofrendo. E você tem, num ambiente mais macro, lembrando que o nosso país é muito forte em commodities, você tem exportador aí passando a apertar demais. Exportador de soja, carne, minério. O Thiagão tá na bolsa aí, tá vendo que a coisa não anda bem para essas empresas. O nosso maior parceiro comercial e, obviamente, é responsável, acho que a soja, se não me falha a memória, é por 30%. Então, assim, você imagina o exportador, o agricultor, o trader. Pô, esses caras estão tristes, né? Os caras estão chorando mais do que a coriza do corona. Então, a coisa está feia. A coisa tá feia. Mas é isso. É lógico que você tem como amparar parte disso aí no mercado interno. Mas vai dizer para o exportador que nesse momento de dólar alto, ele não pode exportar? Ele não consegue exportar? É muito ruim, né? E, de novo, infelizmente ainda é uma economia muito voltada para commodities. Quando a gente fala de soja, carne, me lembra aí, minério, Minério, petróleo. é um baque muito grande, cara. É um petróleo, é um baque muito grande. É um baque muito grande. A Cacá tá falando que a bolsa vai subir, já está subindo. Eu não ia nem entrar nesse assunto de bolsa, não, Cacá, mas. Até porque é dinâmica da O, o, live também, Doc, Thiago. o Doc Vai. gosta Mas tá adorando esse movimento de subida aí, esse, tudo como é que indica, é? Cacá, que esse Pullback, movimento pullback. aí é um repique só, né? Não vai feliz, não vai feliz não, porque tem coisa ainda para acontecer. Thiago, pegando um link rápido aí, não sem fugir do assunto. O Thiago falou do petróleo. Todo mundo, pô, a Petro tá despencando, Petro isso, Petro aquilo. A Cacá falou que a bolsa vai subir. E fazendo o link com uma das commodities que o Thiagão falou, é isso. Vocês veem o mundo sem petróleo nos próximos 4, 3, 2 anos? Eu não vejo. Né? Plástico, galera, sem petróleo, não vai. Então, a bolsa vai subir, Cacá. Mas vai com calma. Mas esse assunto para outra hora. É para uma outra live. Mas, ô Mercim, vamos lá. Beleza, a gente já entendeu, né, que tem uma correlação direta em virtude do consumo, o mundo, a economia gira Thiagão, em torno do consumo. E é imediato. Eu estava lendo tempo atrás, logo no começo de todo esse boom aí do novo coronavírus. Dezembro, janeiro ali, né, que foi Dezembro, quando... essa matéria é mais de dezembro. E que na China, ali próximo ao epicentro do corona, do surgimento do corona, as famílias estavam escolhendo uma única pessoa para ir à rua e fazer ali as compras imediatas. Então, você imagina, no primeiro momento, o baque já foi severo, ou seja, de todos que consumiam dentro de casa, obviamente, não estou falando aí de alimento e tudo, um passou a decidir o que todos consumiriam. Então, no primeiro momento, você já vê um agravamento assim, considerável da repercussão que a gente está vendo agora, mas aí em âmbito global. O negócio não tá fácil. Mas, Mércio, assim, pelo que você acompanha assim, da economia, e é óbvio, né, você, inclusive, como gestor financeiro, tá dentro do mercado, dentro da cadeia produtiva. Você acha que a pandemia e o lockdown global, ele veio só para expor uma recessão que ela já estava surgindo aí no mundo, o mundo estava caminhando, a gente estava caminhando aí para uma desaceleração econômica, né? A gente vê o Brasil, muita gente falando que o Brasil estava igual o Guilherme Benchimol gosta de dizer, a gente está na pista pronto para decolar, né? O que você vê sobre isso? Achei que você ia falar do pibinho. É um termo muito chato, pibinho, né? Achei que você falava sobre isso. Então, Thiagão, acelerou. É fato que acelerou. Tudo isso que a gente bateu o papo até agora só corrobora com essa celeridade que a crise deu
a uma recessão. Mas colocar isso tudo nas costas do vírus, eu acho também e além do esperado. Você falou aí em pontos históricos, quando você volta na história, você vê que nós estamos permeados de crise ao longo desses últimos todos os tempos, 100 anos e por aí vai. Então, é óbvio que aconteceria, mas acho também, e aí é uma opinião muito particular, que o corona só favoreceu a celeridade da coisa. O mundo, então, ele já estava se desenhando aí para uma desaceleração da economia como um todo, então. Acho que não foge muito disso, não, Tiagão. Acho que não foge muito disso. É lógico que a impulsão que o corona deu a tudo isso que está acontecendo é coisa... Nunca vista antes, né? Eu acho que é muito você diferente que... de todas as outras crises, né, Tiagão? Porque, e aí pegando um outro gancho na história, quando você retrocede aí, e esse é o momento que tem chovido historiador, né? Eu nunca vi tanto historiador na minha vida. Tanta gente que viveu tanta crise, né? Você vai... E tá vivo ainda para contar a história. O cara tá falando, mas você sabia que teve a crise de 29 e tal? Falou, amigão, isso aí a criança de 14 anos que liga a internet sabe. Mas, pegando esse link da história, é uma crise um pouco, minha visão um pouco diferente, né? Porque você tem crises geradas aí, Espanha, Grécia, Rússia, me ajuda aí, México, Estados Unidos algumas, e aí regiões maiores como a Ásia, a gente já teve também, crises em função de atentado. Só que essa é um pouquinho diferente, né? Você tem o mesmo problema gerando problema em todas as partes do mundo. Então, assim, não é uma crise que tem repercussão aqui no Brasil por uma coisa isolada que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu na Grécia, não, cara. A gente está passando pelo mesmo tipo de problema. Lógico, guardado as devidas proporções culturais, de país para país, né? Uma coisa acontece, uma população mais velha, outra mais nova, hábitos culturais, de higiene, por aí vai. Mas, assim, a gente está sofrendo da mesma coisa no mundo inteiro. Eu vejo que é um pouquinho diferente. Não tem como a gente, pelo que eu conheço e estudei, amparar com um outro parâmetro histórico. Lógico, a gente já teve outras pandemias, já teve outras crises de saúde pública, mas não dessa forma que a gente está vendo hoje. Flavão entrou ali, deixar para ele um abraço. E o Guilherme está perguntando ali se a gente... Se estiver vendo, eu vou deixar um beijo para você, Flavão. O Guilherme perguntou se a gente acha que essa crise ainda vai demorar. Eu, particularmente, assim, eu sou entusiasta, faço investimentos, adoro o assunto, estudo por conta própria, sou muito autodidata. Eu acho que você, mestre, tem muito... Não vou nem discutir a bagagem que você tem para dizer sobre esse assunto, mas eu acho que você vai concordar comigo nesse momento, é que não dá para prever quanto tempo isso ainda vai durar, né? O que a gente sabe é que essa crise ela tem início, meio e fim, assim como todas as outras, né? O mercado reverbera muito uma reação no segundo semestre. Eu fico particularmente em dúvida do que é otimismo e do que são fatos. Porque, ao mesmo tempo que parte dos economistas dão uma sinalização positiva para o segundo semestre, você tem uma crise, por exemplo, aqui no país, do seu início. E a gente está entrando em abril. Então, assim, cronologicamente, não fecha. Então, sem ficar em cima do muro, a gente pode sim ter um viés otimista e ver essa crise já mais dissipada no segundo semestre, em linha com o que parte dos economistas colocam, mas é muito cedo ainda, né? Vamos aguardar aí os próximos dias. A grande maioria das pessoas com que eu converso, e obviamente isso é um universo pequeno, frente a uma população de 210 milhões de habitantes, está em casa, está trabalhando em casa, né? Então, como vai ser quando essas pessoas voltarem aos seus postos de trabalho? É uma outra situação. Eu acho que o grande... pegando até um gancho, desculpa te interromper, mas sobre um ponto que a gente ia até falar aqui, mas acho que eu já posso trazer ele para frente, do ponto de vista econômico, o que essa crise trouxe diferente das outras
Eu acho que o fator biológico e a falta de controle é o principal dele, né? Que não está muito sob o controle dos bancos centrais, até mesmo dos protagonistas da economia como um todo, né? Não Você está tão adianta. correto, está tão correto no que está dizendo. Eu recebi um vídeo outro dia dizendo que a população japonesa não sucumbiu ao coronavírus, em que pese algumas mortes, casos confirmados da doença no país. Aí eu pensei, porra, uma ilha. Os caras têm um padrão de higiene inimaginável. Japonês não se toca. Aí você vai para outros países em que a crise estourou. Então, assim, são variáveis que nós, financeiramente, não dominamos ainda. Como é que vai ser o corona na Índia? Vai ser diferente do Japão, pode acreditar. Como é que vai ser no Brasil? Num país tão heterogêneo. Depende muito de como a população encara isso também. Então, é muito novo, é tudo muito incipiente para formar opinião. De novo, a gente está no começo da conversa. Não dá para dizer que no mês que vem está tudo resolvido. É muito complicado. Você que já viveu, né? Para quem não sabe, o Mercinho viveu o subprime, que foi a crise de 2008, que surgiu lá nos Estados Unidos com títulos, né? Títulos de hipotecas, Podres, né? podres, títulos podres. Exatamente. É a mesma coisa de eu te vender uma maçã e na hora que você fosse ver o que estava lá dentro, estava tudo podre. Por fora era tudo bonito, mas estava te vendendo uma coisa que dava para colocar um preço alto por isso e você estava comprando gato por lebre. Resumindo assim para as pessoas, em Minas Gerais né? foi isso mesmo, Thiagão. Tem uma bolha de especulação imobiliária em que alguns títulos foram repassados, considerando aí que os imóveis seriam valorizados, esses títulos foram vendidos e esses títulos eram uma grande porcaria. E aí teve uma hora que a bolha estourou e todo mundo viu que os títulos que estavam sendo repassados, grandes bancos afundaram aí, pode citar alguns, mas em linhas gerais foi isso mesmo que você disse. E você viveu, né? Você viveu isso, né? Nessa época eu estava no mercado financeiro diretamente. Eu lembro que eu trabalhava com pessoa física alta renda nessa época. Foi triste. Foi triste. A bolsa vinha de uma certa valorização e aí eu vi, principalmente o pessoal do mercado de capitais aí com apetite maior a risco, e nego transformando patrimônio em pó numa facilidade danada. Foi uma crise muito severa. Mas foi uma crise ruim. Grande parte aí dos economistas tratam ela como a segunda pior. E aí a pergunta que a gente vê todo dia é: essa crise do corona vai ser pior? A maior da história. Que a do subprime? Cara, isso a gente vai poder dizer quando tiver o desfecho, né, de tudo que está acontecendo. O que me parece ser um consenso hoje é que a primeira, e aqui todo historiador de internet gosta de citar, o crack de 29, essa ainda é tida como a maior. A do subprime vem ali em segundo lugar, porque ela realmente teve uma repercussão muito ruim. O pacote de 700 e tantos bilhões que o governo liberou na época para poder gerar a economia. O Barack Obama continuou tomando... Ia falar besteira aqui, né? Não pode falar a palavra não. Continuou tomando com essa situação. Eu vejo muito... Não é nem a questão do pessimismo, não. Mas eu vejo um pouco de... Talvez até de um certo terrorismo em dizer, não, essa é a pior crise que a economia viveu até agora. É prematuro esse tipo de análise, porque você não findou o período da crise. Então, como você vai comparar uma coisa que você ainda está atravessando? Eu prefiro ficar em linha com que os economistas basicamente têm consenso até agora, 29, subprime, e essa tem musculatura para dar muito trabalho. Vamos ver onde vai parar. Eu acho que a gente acaba sempre voltando nesse medo e nesse temor, né, de se levantar essa crise como a pior da história por conta dos impactos dela, né? Eu acho que ela está tendo um impacto social inicial assim muito grande
Esse impacto social, ele ainda vai gerar um impacto econômico e depois tem um impacto econômico com um novo impacto social, né? Então são vários desmembramentos aí, tudo tá vindo numa paulada e ninguém estava esperando. É isso, o impacto social. O impacto social. Isso aqui é um bate-papo entre dois amigos na internet. Há que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque quando você fala assim, não, essa é a pior crise, agora vai tudo dar errado, fiquem em casa, não saiam de casa, comprem, não comprem. Nada disso colabora. O que eu costumo dizer é que é muito bom você buscar informação com o próximo, mas ainda mais salutar você buscar uma fonte fidedigna de informação. Bom, o que os estudos científicos dizem sobre o coronavírus? Eu não sou médico, mas você consegue ler, cara. Você consegue interpretar isso aí. O que os economistas que estão aí com 20, 30 anos de mercado dizem, o que os principais médicos dizem, o que os líderes mundiais, e aí faça-se aí um critério na hora de entender quais são os líderes que você deve olhar, estão dizendo sobre a crise, o que os países que passaram por ela ou estão num estágio mais avançado que o nosso, podem apresentar de boas práticas que podem ser replicadas. Então, esse tipo de pressão, terrorismo, esse tipo de impacto social, não agrega em nada, só atrapalha. Só vai ajudar a quebrar o cara da padaria da esquina, que está ali com o seu negócio há 15 anos, tomou muita porrada e simplesmente agora não tem cliente. Então, esse tipo de coisa não ajuda. Concordo, Mercinho, concordo. A gente já está caminhando aqui para o final, pessoal. Para quem não estava acompanhando aí, a gente explanou bem assim, de uma maneira bem tranquila para entender por que o coronavírus tem esse impacto, o lockdown, os efeitos, as outras crises, por que essa é uma crise preocupante e diferente das demais. Mas assim, você, Messi, como um gestor financeiro de um grande grupo, eu creio que o raciocínio seu como gestor financeiro desse grupo tem que ser o mesmo para o dono da padaria, guardadas as devidas proporções, né? Do tamanho da operação ou não, mas o principal é sobreviver, né? Enfrentar isso aí da melhor maneira possível. Tudo passa por planejamento. E é difícil falar em planejamento quando você vai de grandes grupos econômicos até a pessoa física, né? O assalariado, né? Com recurso parco ali no fim do mês. Isso tudo passa por planejamento. É claro que em graus diferentes, mas você tem ali os grandes conglomerados econômicos que dependem nesse momento de uma ajuda mais efetiva. E aí eu não estou defendendo viés político, não. Esse é o momento do Estado proporcionar algo que fortaleça, porque a gente está falando de geração de milhões e milhões de emprego. Então, não são esses pacotes financeiros que estão saindo aí. 60 dias para adimplentes. Pô. Qual das empresas é 100% adimplente nesse país? Né? Então, já não vai. Exclusão de um outro tributo, não vai. Então, tudo passa por planejamento. Então, o pequeno e micro, você falou, o cara que não tem fluxo de caixa para 30 dias. E aí, o que esse cara vai fazer? Né? O assalariado que está em casa, o prestador de serviço que está em casa, o que esse cara vai fazer? Vai encher a mão no cheque especial? Vai transferir do cartão de crédito para o cheque especial depois? Vai pegar com a agiota? Então, basicamente o que a gente vem tratando ao longo do último tempo, né? Educação financeira para a pessoa física, para o micro e para o pequeno, precisa do incentivo, cara. Eu não vejo uma outra saída agora. Poucas pessoas têm reserva financeira no nosso país. Né? Isso a gente precisa levar em consideração. E aí, para o médio, para o grande, esse é o cara que o governo tem que entrar. Não digo com subsídio direto, não tem ninguém pedindo dinheiro. Está todo mundo pedindo condição de passar pela crise com o menos trauma possível. Né? Se eu tenho ali um horizonte de 60 dias para as minhas obrigações tributárias e financeiras, são 60 dias para o povo sair de casa, voltar a consumir, eu manter os empregos e a gente entrar naquele ciclo que nós comentamos no começo da conversa. Passa tudo muito por isso, né? Mas sem planejamento, costumo dizer que você não atravessa nem a rua. Isso vai da pessoa física lá na ponta ao CEO do grande conglomerado econômico.
Então, é bom que essa crise vem também, né? Nem tudo só traz trauma e experiência ruim, né? É bom para as pessoas também começarem a entender de uma vez por todas, né? Que por mais que exista, às vezes as pessoas falam, mas é necessidade de se endividar ou de entrar no cheque especial e etc., em situações normais de temperatura e pressão, mas isso é bom para ela ver que ela precisa, de fato, ter uma educação financeira, né? Isso aí é como pensar que ela precisa ter uma educação para ter uma boa profissão, ela também precisa ter uma boa educação financeira para ela enfrentar esses momentos de crise, né? Nós, como pessoas físicas, somos as nossas empresas, eu posso dizer assim, né? Muitas vezes, nós invertemos a ordem das coisas. É muito comum, quando você vai prestar algum tipo de consultoria financeira para a pessoa física, e eu tive a oportunidade de fazer isso durante algum tempo da minha vida, é muito engraçado, porque independente se tem muito pouco ou uma condição estável de recurso ou patrimônio, você vai conversar com um cara, basicamente você passa por uma entrevista inicial, e ele fala, não, eu faço isso, eu destino isso para caridade, eu faço isso dessa forma, isso aqui vai para minha esposa, isso é para minha lancha, isso aqui é para o capital da minha empresa, e isso aqui é para minha reserva financeira. Então, isso aqui é para minha reserva financeira, é a última coisa que o cara faz. Quando, na verdade, deveria ser a primeira. E isso serve, restrição orçamentária, isso serve se você tem muito, pouco ou quase nenhum. O que a gente vê são as pessoas fazendo isso numa ordem errada e, no momento de crise como esse, poucas pessoas têm uma reserva financeira. Mas eu tenho reserva financeira e não usei. Que bom. É para isso que ela serve. Chama-se reserva financeira. Não usou. Ótimo, excelente. É lógico que quando você leva isso para o ambiente corporativo, estou vendo o Ellerson fazer um sinal de positivo aí, é um bom exemplo de empresário, um cara que eu respeito e admiro muito. Quando você passa isso para o ambiente corporativo, as empresas não têm esse caixa tão forte. Quando você abre o jornal e vê os balanços publicados, aí uma ou outra que tem o caixa ali, você vê, empresa X com 200 milhões de disponibilidade. Tá lá. Mas são poucas. Né? Então, é exceção, né? Não é regra, né, Messi? Não é. A gente vive num país emergente. A grande maioria tem um ciclo financeiro não positivo. E esse cara precisa ser inteligente, principalmente no momento de crise. Você está falando isso aí, eu faço uma reflexão muito nesse sentido, quando a pessoa que tem consciência e quando ela começa a investir, por exemplo, na Bolsa, na hora que ela vai abrir, são mais de 300 e tantas empresas lá listadas, né? Na hora que você vai estudar os balanços financeiros, você vê que você tem que pensar bem, tem que pegar bem, selecionar demais. Num ambiente de 300 e tantas empresas listadas na Bolsa, a minoria tem musculatura para aguentar um baque desse aí, por exemplo. O mercado está dizendo para a gente aí, quando você olha esses mesmos indicadores, parece que está havendo alguma coisa em comum, porque eles são todos vermelhos, né? Deve estar acontecendo alguma coisa em comum aí. É isso. Basicamente, até para a gente dar alguma aí, essa resenha, é um momento delicado, né? O corona nos impôs aí uma série de medidas que parte delas a gente deveria já estar adotando e mantendo em prática já há algum tempo, com relação à higiene, com relação a cuidado com o próximo, mas principalmente do lado financeiro. Então, assim, foi o que você falou, que é ruim aprender num cenário adverso. É muito mais fácil aprender com estratégia, foi o que eu abordei mais cedo, mas que sirva aí de um período de aprendizagem, porque agora a gente pode falar em reserva financeira, independente dela ser de 6 salários, dela ser de 6 ordenados, ou do parâmetro que você resolver arbitrar, mas que a gente fale disso de forma mais suave, né? Que isso soe mais suave aos ouvidos do trabalhador, do empreendedor, do prestador de serviço e por aí vai. Porque, assim, a história mostra para a gente que pandemias acontecem de tempo em tempo, recessão acontece de tempo em tempo, crise acontece de tempo em tempo, e é lógico que ninguém se prepara para o pior, mas é sempre bom estar preparado. Né? Exatamente, Messi. É mais nesse sentido. Eu vi Tem uma ali pergunta só... aí, Thiagão, para a gente? Estou vendo o Thales falando aí. Teve uma... Ele está comentando sobre as empresas, falando que quando eu comentei das grandes empresas da Bolsa, eu vi que o Guilherme perguntou se
agora seria a hora de voltar a trabalhar, abrir, etc. Não, aqui na verdade existem N variáveis para chegar na conclusão de uma resposta como essa. E eu acho que tanto eu quanto o Messi, a gente seria muito responsável de falar, né? Volte, porque o Guilherme, para quem não sabe, ele é um empreendedor, ele tem uma barbearia. E a gente seria muito irresponsável de falar isso, né? Não só do ponto de vista das restrições legais que ainda existem, né? Aqui, pelo menos em Belo Horizonte, os decretos, né, da prefeitura ainda está valendo, não está podendo abrir. Mas mais do que isso, dá uma opinião do tipo, precisa voltar, não precisa voltar, lockdown horizontal, lockdown vertical. Justamente porque essa crise ela é diferente de todas as outras. A gente não né? pode dizer o que o Guilherme tem que fazer, mas eu posso dar a opinião que eu faria. Vamos lá, Messi, o que você faria? Pois é, e aí, brincadeiras à parte, viu, Guilherme? Eu estou de acordo com tudo que o Thiago falou. De novo, isso é um bate-papo, mas a gente precisa ter responsabilidade sobre o que fala aqui, porque, de certa forma, pode influenciar alguém. Primeiro, e aí, em primeiro lugar, respeitar o que diz a lei. Né? Se tem uma orientação legal para não abrir o seu comércio, ou para não reabrir, ou para ficar em casa, cara, siga a lei. Esse é o primeiro ponto. Só que você não precisa concordar com a lei. E você tem mecanismos para expor a sua opinião. E se essa opinião ela reverberar entre outros, a sua opinião vai ter mais força. E que fique muito claro, eu não estou falando de manifestação, briga, anarquia, nada disso não. Eu estou falando de cobrar o cara que você votou, o vereador, o prefeito. Esses caras têm e-mail, têm rede social, tem toda uma equipe que os assessoram. A gente tem que falar, né? Mas com relação a ficar ou não dentro de casa, eu costumo dizer que a gente precisa seguir a orientação do especialista. Então, assim, eu não sou especialista, mas você deve ter um médico da sua família, um médico de confiança. Já escutou esse cara? O que ele tem a dizer a respeito do vírus? Porque, às vezes, o seu sentimento de empreendedor é tão grande, a sua vontade de fazer a economia rodar, de entrar naquele ciclo de consumo que eu falei no começo do bate-papo, é tão grande, o seu ímpeto é tão virtuoso para fazer isso aí, que você talvez não esteja olhando para a sua saúde. Conversa com o médico. Ele é o cara que vai te dizer se você pode sair ou não. Eu tenho uma pessoa da área da saúde em casa. Eu pergunto para ela. Então, é ideal que todo mundo fique em casa? Financeiramente, não. Economicamente, não. É ideal que todo mundo vá para a rua? Também não, meu amigo. De novo, é um período que nós nunca passamos por ele. Talvez o fiel da balança, é a minha opinião, o fiel da balança seja o pulo do gato. Tem grupo de risco em casa? Não saia. Não tem grupo de risco? Não vai favorecer o contágio com grupo de risco? Toque o seu negócio. Mas isso é só a minha opinião. Não é para você abrir ou fechar sua barbearia amanhã, não. Tá ok? E uma opinião minha diante, né, dos empreendimentos, não só, né, os biológicos e tudo mais, mas principalmente os legais, né? Existe de fato uma proibição. Eu acho que esse momento também é bom para fazer uma reflexão e se reinventar, né? Como empreendedor, o cara que realmente ele vende comida e como que ele pode fazer para sobreviver? Alguma coisa precisa ser feita. É hora, né? O brasileiro ele é tão criativo para muita coisa. Eu creio que, e eu já vejo alguns movimentos assim de algumas pessoas. É óbvio, né, que ela não vai, por exemplo, faturar o mesmo tanto que ela faturaria se a loja estivesse aberta, mas ela ainda vai conseguir, de alguma forma, gerar ainda mais um pouquinho. Então, igual no caso dele, vai na casa das pessoas, dos seus clientes, aqui em casa também, inclusive, eu já estou para a gente marcar, para você vir cortar aqui o meu cabelo. Então, assim, dentro das possibilidades, o importante é não ficar parado, não ficar esperando o milagre cair do céu e cair no seu colo de paraquedas. Exatamente. É isso aí, galera. Ô, Mercinho, muito boa conversa, viu, cara? Queria te agradecer por você separou um pouquinho do seu tempo aí pra gente, né? Sei que você está trabalhando de casa, você tem muito trabalho, sei, né? Que a Cecília é a filhinha do Mércio, ela tá fazendo 6 meses? 5 meses. 5 meses, a Camila também, eu sei que eles têm as responsabilidades dele e ele cedeu um pouquinho do tempo dele aí para conversar com a gente. Queria te agradecer mesmo do fundo do coração
Pessoal que acompanha a live também, queria agradecer muito, tá? É muito legal. Eu brinco que isso era um projeto sem nenhuma presunção e nenhum objetivo longo, assim, mas foi uma forma que eu achei de ajudar, cara. Tipo assim, sabe, as pessoas estão ficando muito sequeladas, estão ficando muito dentro da bolha, a galera vai para o grupo de WhatsApp e começa a brigar, porque um fala isso, outro fala daquilo. Eu acho que, na verdade, é importante você saber filtrar, se você concorda ou não concorda, o ponto não é esse, é você entender que existem coisas que vão te agregar de alguma forma. Então, você tem que saber absorver o que é bom e estou contando com pessoas de muita confiança para gerar essas informações legais aí pro pessoal. Você ganha muito pouco ficando com o que você tem de experiência, bagagem acadêmica e aprendizado. Acho que vale muito essa troca de conhecimento, de experiências, até para saber se a gente está no caminho certo ou não. Conversar é sempre a melhor saída. Mercinho, boa noite. Manda um beijão aí para Camila, para Cecília. Até mais. Só um minutinho. Amor. Não, beleza. Um abraço. Um abraço. Até mais. Valeu, tchau.